Uma pessoa está hospitalizada, suponhamos. Ela está magérrima, sem fome, sem vitalidade, sem conseguir reagir. Qual é o maior trabalho do palestrante motivacional, do médico, da enfermeira, do familiar, de todo mundo? É motivar essa pessoa, é colocar nela uma boa dose de autoestima, de consideração por si mesma. Reaja, seja forte, acredite, não é? Para que essa pessoa volte para a vida, volte a comer, volte a ganhar corpo e né? Para que ela convalesça. Esse é o termo. Por outro lado, e ao mesmo tempo, você tem o grande sábio milenar. O que os grandes sábios milenares dizem? Eles dizem: seja humilde, não seja orgulhoso, não tenha empáfia, não tenha tanta consideração por si mesmo, não se ache. Isso é dito e redito há milênios pelos grandes sábios que já passaram pela Terra. E agora? É importante ter autoestima? Sim. Principalmente nesses casos. Por exemplo, um pai de família está desempregado, quebrado, deprimido, todo mundo está passando fome ali, as crianças estão mal, tudo mal. O que esse cara precisa? Do que ele precisa? Motivação, autoestima, consideração por si mesmo, força para reagir, para acreditar no produto dele, no serviço dele, na força dele, no trabalho dele, para ir arregaçar as mangas e ir em frente. Então é importante mesmo ter uma boa dose de autoestima. Mas aí você tem de fato os caras dizendo que não. Os grandes sábios não são pessoas quaisquer, né? São pessoas, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela faz sucesso há milênios. Não é há um século, 2 séculos, 3 séculos. Há milênios. Se fosse uma coisa que não fizesse sentido, então já teria sido descartado. Mas a Bíblia é usada no mundo inteiro há milênios, sugerindo, aconselhando, pedindo para que o ser humano seja humilde. E agora? Eu trouxe um palpite legal sobre isso para você, que pode te ajudar, que pode melhorar a tua vida. O que acontece? Na minha opinião, presente, né, atual. Pode ser que no futuro eu tenha um outro parecer a respeito. Mas atualmente, olhando a vida, eu percebi o seguinte, que o orgulho me deixa mal, ruim, perverso contra o outro ser humano. E é por isso que inclusive por isso que o grande sábio milenar, os grandes sábios que passaram pela humanidade, dizem, repetem, sugerem, pedem que eu seja humilde. Exemplo, sujeito está internado, morre, não morre, magrinho, fraquinho, sem emprego, sem nada. Todo mundo vai lá incentivá-lo, encorajá-lo, né? Pedir para que ele acredite, coma nem que seja um pouquinho, reaja. Ele recebe alta, fica bem. Começa a comer bem, fica com o físico bom, ganha um cargo bom na empresa, compra uma moto. O que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando malvado, ruim com o próximo. Ele vai com a moto dele estralando, em muitos casos, não são todos, estralando, fazendo barulho, dando buzina, quebrando o retrovisor do carro, dos carros, né? E fazendo todo tipo de pirraça com aquela buzininha, com aquelas aceleradas com tudo, que todo mundo conhece. Por quê? Ele ficou mal. O orgulho deixa o ser humano malvado. Né? Você vê centenas e milhares de jantares, encontros, reuniões serem estragados porque uma pessoa se levanta no meio, tá tudo lá, todo mundo comendo e tal, batendo papo, daqui a pouco a pessoa se levanta, aí eu vou embora, vou dormir, vou sair, porque se magoou porque alguém disse uma palavra, porque alguém fez um comentário, por causa de uma coisinha desse tamanho a pessoa já estraga tudo, não é? Destrói tudo e vai embora do jantar e cria aquele clima horroroso, não é? Aquele clima péssimo de destruição. Por que essa pessoa fez isso? Orgulho. O que o orgulho faz com a pessoa? Deixa ela ruim, má. Ela não faz um esforço para que a coisa dê certo. Ela não tem aquela brandura, aquela compassividade, aquela empatia, aquela situação mais branda, né, de quem está
numa situação mais humilde. Por isso entra o grande, inclusive por isso entra o grande sábio sugerindo, pedindo, seja humilde, né? Tem um rapaz, dei o exemplo do rapaz da moto, né? Ele também pode ser um empresário, ele pode ser até um empregado. Ele tá na fila dos empregos lá, na fila do desemprego, pedindo emprego, tudo humilde, tudo tal, preciso, vou ser um bom funcionário, blá, blá, blá. Aí consegue um emprego. Começa a mostrar as habilidades dele, as capacidades dele, daqui a pouco vai ficando orgulhoso. E daqui a pouco começa a maltratar o chefe, começa a maltratar a liderança, começa a maltratar os colegas, começa a se achar. Ele começa a ficar ruim, começa a ficar mal. Mas por que você está falando isso, Weber? Porque se você que está me ouvindo percebe isso, inclusive em si mesmo, você pode se tornar uma pessoa melhor. Você pode ter uma boa dose de autoestima misturada com uma boa dose de humildade. Para quê? Para que você não se torne uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que destrói, por qualquer coisinha está destruindo os encontros, está destruindo as reuniões, tá arrumando briga, entendeu? E etc. A mocinha. A mocinha está internada, morre ou não morre no hospital. Ou desempregado, sei lá. Todo mundo vai lá e põe uma boa dose de motivação nela. De autoestima, de tudo. Ela recebe alta, fica forte, bonita e tal, começa a comer bem, corpão. O que vai acontecer em muitos casos? Ela vai ficar orgulhosa. O que o orgulho vai fazer com ela em muitos casos? Vai deixar ela ruim. Né? Você assiste muito hoje em dia, a moça coloca uma roupinha bem sensual, não é? E com aquele corpo que ela não tinha, agora ela tem um corpão. Né? Ela vai pela vida. E de repente o marido da amiga olha, um gerente no trabalho olha, alguém lá olha para ela, o que ela vai fazer em muitos casos? Por conta do orgulho que ela tem, que a deixou mal. Ela vai humilhar o sujeito. Ela vai desmoralizar o sujeito. Ela vai destruir a família do sujeito, destruir o emprego do sujeito, processar o sujeito, dependendo da situação, porque porque olhou para mim, entendeu? Com o corpo que ela não tinha, com o emprego que ela não tinha, com a situação. Quer dizer, a vida deu, foi generosa, entendeu? E o que a pessoa faz? Ela fica má. Por que ela ficou má? Orgulho. E daí entra o sábio, o gênio, falando: não, seja humilde. Não, não tenha empáfia, arrogância, soberba. É claro que isso na teoria é fácil de fazer, não é? Eu falar aqui é muito fácil. Mas se você experimentar na vida, você vai ver que não é muito fácil, não. Quando tudo vai bem, tá entrando grana, você é o chefão, tá bem empregado, tá com corpão, tá tudo dando certo, não é fácil ser uma pessoa boa, ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que ajuda a dar certo as coisas, que faz um esforço para que as reuniões, os encontros, os jantares, o trânsito, né, a situação no trabalho dê certo, né? Quando a pessoa está com uma arrogância muito grande, ela fica má. Essa é a minha opinião agora, né, nesse momento. E em muitos casos, a vida é obrigada a colocar um problema grave na vida dessa pessoa, né? A vida é obrigada a colocar tipo um obstáculo, uma situação ali para que a pessoa perceba que ela está com uma ruindade muito grande. A vida às vezes é obrigada a colocar a pessoa numa falência, às vezes a pessoa entra numa doença, às vezes a pessoa entra numa tragédia, para que ela perceba, não, olha, estava fazendo maldade, eu estava orgulhosa demais, eu continuo sendo um ser humano mortal. Tem gente que senta numa cadeira de juiz, sem nunca ter feito concurso para juiz, curso de juiz, nada, e ele começa a apontar o dedo. Não, é assim, 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 tem que fazer assim, assim. Se não fizer do jeito que ele quer, ele já vai querer estragar tudo, já vai querer arrebentar tudo, já vai ficar machucado, magoado, já vai, né? Já não sou mais amigo, não falo mais, e etc. A pessoa não tem ninguém para conversar. Tá isolada, feia, sozinha. Aí começa a receber contato, começa a receber, fica bonita e tal. Aí começa a dar desprezo, começa a dar resposta ruim, começa a ser grossa, começa a fazer maldade. Na minha opinião atual, o ser humano, os sábios pedem para que o ser humano seja humilde, não tenha arrogância, porque o orgulho deixa a pessoa malvada, malvada para com o próximo. Então é isso aí. Eu espero que este vídeo tenha alguma serventia para você, que você consiga colocar uma boa dose de autoestima misturada com uma outra boa dose de humildade, para que não chegue ao ponto de ser uma pessoa má, uma pessoa malvada, uma pessoa ruim. Né? Esse é mais ou menos o escopo dessa gravação aqui, deste vídeo. Vou ficando por aqui. Se você quiser mandar ele para um amigo, para uma amiga, para um parente, para quem você quiser, né, para que essa pessoa também seja possivelmente beneficiada de alguma forma,
eu fico agradecido. Se você quiser comentar, sei lá, aí fica a teu critério. O mais importante para mim é que haja algum benefício na tua vida em decorrência de você ter me acompanhado até aqui, neste vídeo. Um forte abraço e até um próximo vídeo.